Fala, Virou Liquidez! Tudo bonzinho com vocês? Vamos lá para o quarto dia do projeto, quase finalizando a primeira semana aí que demos início nesse projeto. Vamos lá ver o que é que eu fiz nessa quinta-feira. Já adianto para vocês que eu operei muito ruim, operei mal pra caramba, não gostei das operações que eu fiz hoje. O dia tava bem volátil, tava bem louco. Eu ia para cima, ia para baixo, ia para cá, ia para lá, foi loucura total. Então considero que eu não operei direito hoje. E aí, o que é que o mercado estava fazendo aqui já na abertura, né? O mercado caiu de forma abrupta aqui, fechou o gap entre o fechamento do dia anterior e a abertura desta quinta-feira. O mercado havia fechado, havia capturado essa liquidez aqui. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Havia capturado essa liquidez aqui que foi gerada. E aqui ele começou a cair com fraqueza, ó. Percebe que ele foi caindo aqui com fraqueza, no minuto ele fica mais bonitinho. Essa fraqueza que ele vai, ó. Ele cai aqui de forma abrupta e depois vai caindo aqui em diagonal. Aí beleza, enxerguei isso daqui, identifiquei isso, vi que ele estava aqui nessa região de 50% do canal, uma região que poderia aparecer, compradores. Tínhamos aqui também, ó, colocando na seção do dia anterior, a gente tinha essa regiãozinha de demanda. Então, acreditei que poderia aparecer. De fato, era no tempo gráfico de 1 minuto, mas observei isso daqui. Então, poderia sim aparecer compradores nessa região. E aí, no SP500, ele estava mais bonitinho aqui para ser formado. Vou mostrar aqui para vocês. Ele estava mais bonitinho para ser formado uma estrutura compradora, principalmente aqui nos 3 minutos, ó. Aqui a gente tinha um FVG, que ele rompe, ó, micro, mas tínhamos. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. A gente tinha esse FVG aqui, e ele rompe com esse candle forte comprador aqui. Bacana. Falei, pronto, habilitou aí a gente de comprar. Aí eu falei, vou posicionar aqui uma compra aqui nessa região, o stop vai ficar aqui abaixo, e nosso take, vamos posicionar pelo menos aqui, né, nessas regiões de liquidez, ou então um alvo mais conservador, aqui, né, que confluía com essas regiões. Então, bacana. Foi dessa maneira aí, foi o que eu havia pensado. Até tirei um print aqui no momento que eu posicionei a nossa compra, ó, em cima do FVG, sabe até que tá próximo aqui, né? Deixa eu ver. Ó, a nossa ordem estava aqui no 643575 e aqui, ó, 643575. Perfeito. Olha o que aconteceu, né? O mercado foi-se embora sem a gente. De todo modo, ele não teria capturado aqui essa micro liquidez, né? A gente tem uma liquidezinha interna aqui, ele não teria. Então, possivelmente, eu teria saído no zero. Mas eu estaria, sim, nessa expectativa do mercado capturar essa liquidez. Portanto, meu viés estava comprador. Dito isso, olhei aqui no Nasdaq, voltando aqui no 1 minuto, observei que, de fato, o mercado estava caindo aqui com fraqueza, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar isso daqui, ó. Ele vai caindo aqui com fraqueza. Vou até desenhar aqui, ó. Ele vai, renova, sobe, renova, sobe, renova, sobe. Aí eu falei, tá caindo aqui em um formatinho de canal, a gente tem aqui uma região de demanda, tá segurando nela. Beleza. Esperei aqui formar uma estrutura dentro do tempo gráfico aqui de 1 minuto. Aqui a gente tinha um FVG, ele rompe com esse candle aqui, espera o reteste, que aí depois ele vem e estopa a gente. Como eu não estava tão confiante assim nessa operação, eu entrei com menos contratos do que o meu gerenciamento permite, né? Vocês sabem que o meu gerenciamento aí por operação é $300. Então aqui eu tive um stop de $200 e seguimos. Seguimos aqui. Depois eu vi o mercado caindo, indo sem a gente. Fiquei aqui, né? Aguardando, esperando, esperando, esperando. Deixa eu ocultar isso daqui. Daí que eu digo para vocês que eu não operei bem. Não achei que eu operei bem aqui. Vou ocultar aqui também para vocês enxergarem melhor. Aqui ainda não tinha tido uma captura de liquidez interessante, né? Aqui a gente tem essa liquidez aqui. Só que ele capturou aqui, mas foi muito sutil, né? Não foi uma captura saliente, né? Para deixar uma estrutura vendedora aqui para a gente poder vender. Não, foi bem sutil nessa captura aqui. E aí eu já fui vendendo de cara. De fato, apareceu uma estrutura vendedora aqui no tempo gráfico do 1 minuto. E, na verdade, agora eu tô viajando, viu? Não teve nenhum fair value gap aqui, ó. Agora, eu observando aqui, fazendo esse diário de trade, foi totalmente incorreto da minha parte, né? Uma operação totalmente errônea, porque não teve fair value gap aqui para poder vender. Interessante. Então, já confirma, né, a nossa tapadice, né? Porque, primeiro, não teve uma captura de liquidez satisfatória, assim, para a gente poder vender. E outro ponto que não teve nenhum fair value gap aqui nessa região para poder vender. Só que aí eu fui e fiz essa venda e entrei com 6 micros contratos. Então, aqui, ó, eram quase 13 pontos aqui, né? Com os custos ficou aí de 13 pontos de stop. Aí eu entrei com 6 micros nessa operação, aí foi um stop aí de aproximadamente $170. E daí aqui, ó, ele já começa a subir com fraqueza. E olhando, fazendo uma análise um pouco mais macro aqui,
a gente colocar aqui uma FIBO e retornar com todos os nossos estudos aqui, ó, a gente estava, não tinha chegado aqui no 70%. Se a gente colocar também uma POC, o que é que a gente observa aqui, ó? A gente tinha aqui um vácuo, ó, observa que aqui tem um vácuo, e não está próximo ainda de um pico relevante, né, que é essa POC. Um outro pico que a gente teve, que foi até um pouquinho relevante, foi esse daqui, mas não foi o suficiente para fazer o mercado reverter. Então, esse pico aqui, pequenininho, razoável, não seria ele que ia fazer o mercado reverter. Então, meu viés ainda permaneceria vendedor. Não imaginei que o mercado fosse reverter. E observando aqui também a estrutura de candle, ele estava subindo aqui com fraqueza. Então, eu imaginei que o mercado ia reverter, cair mais um pouco. Aqui o mercado ainda não tinha segurado na nossa região de ajuste. Então, sim, poderia validar. E aí fiquei esperando o mercado reagir. A gente tinha aqui uma troca de polaridade também. Portanto, observando aqui no 1 minuto, a gente tinha um micro fair value gap aqui. Fiquei esperando o rompimento desse micro fair value gap. Daí aqui, ó, foi gerado um novo fair value gap, só que eu não tinha visto, não tinha observado. Então, assim, eu tava com a cabeça no mundo da lua, não tinha observado, porque aqui já validaria, sim, a gente de vender nessa região. Então, eu peguei bem atrasado, ó, eu peguei quando o candle já estava aqui, já estava nessa região. E aí eu falei, caraca, tá atrasado, meu, tá bem atrasado. Aí o que é que eu vou fazer, então? Eu vou entrar, posicionar um reteste aqui, porque a gente tem um breaker aqui nessa região. Então, vou posicionar um reteste aqui com 2 micros e vou colocando mais contratos aqui mais para cima. Então, ia botar mais 2 aqui, ia botando mais 2 aqui. E quanto mais ele fosse subindo, mais ele ia me pegando. E aí meu médio ia melhorando, né? Meu médio ia subindo cada vez mais. Então, aqui eu fui piramidando ao contrário, né? Fazendo o preço médio de forma consciente. Porque aqui eu não entrei com minha mão cheia já de cara. E aí, foi isso. Foi essa minha atitude de ir colocando 2 em 2, 2 em 2 em 2, até tentar ver se o mercado faria o reteste até essa região de Fair Value Gap. Só que infelizmente ele só pegou a gente, ele não chegou a pegar o nosso outro contrato, né? Só descemos aí com 2 então. Olha isso. Então, teoricamente, a operação foi positiva, né? O mercado capturou essas liquidez aqui de dentro, né? Aí quando ele rompe isso daqui e retorna, aí eu peguei e me protegi aqui com 50 pontos. Então a operação foi positiva. O problema aqui é que a gente não estava com a nossa mão, né, nos nossos contratos cheios, que acaba estragando o nosso gerenciamento, nosso retorno, né? E aí, essa operação chegou a pagar aí um pouco mais de US$ 200, ainda eu estava negativo, estava uns US$ 160 negativo. Depois disso, o mercado caiu pra dedéu, caiu muito, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E aqui, não imaginei que o mercado ainda fosse reverter. Não imaginei. O mercado ainda tinha esse fundinho. Poxa, o mercado já caiu isso daqui tudinho. Essa liquidez seria o imã, né? Seria uma região de interesse. Ou então, pelo menos, esse outro fundinho aqui. Então, são regiões de interesse de preço, né? De imã do preço aqui. E aí, ó, o que é que eu vi? A gente também tinha essa outra troca de polaridade aqui nessa região. O mercado estava em cima dela. Observei aqui no 1 minuto, né? Fiquei observando, aguardando. E aí, quando teve o rompimento aqui desse Fair Value Gap e rompe também todas essas estruturas, aí eu falei, perfeito, agora eu vou vender. Então, vendi aqui. Só que aí eu vendi com um micro só. Não estava querendo mais me expor no mercado, eu já tinha feito bastante operação. Né? Então, eu entrei só com um micro. O stop aqui também estava razoavelmente caro, 35 pontos. E coloquei um alvo de 2 para 1. Beleza. O mercado depois entregou aí uma operação boa aí pra gente. Essa operação aqui, eu entrei com um micro só, pagou 72 pontos, aí ficou ali em 150, US$ 140. E aí saí com US$ 21 no prejuízo e decidi encerrar o dia assim mesmo. Olha aqui a planilha, então estamos com 420 total, aí o nosso lucro líquido, P&L. E essas foram as nossas operações. Fiz 4 operações no dia de hoje. Bem feio mesmo. Mas é isso. Ó, aqui, então, é o nosso P&L da MFF, 420,77, 420,77. E finalizamos então, né, 4 dias aí do projeto. Amanhã é payroll. Vamos tentar recuperar isso daí. Amanhã a volatilidade tende a ser grande. E amanhã a gente tenta recuperar isso daí com juros e correções. Fechou? Então, Deus abençoe a todos. Se você está gostando, deixa o seu like, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário e tamo junto. Valeu!